O Senado discute nesta terça-feira a proposta... Peraí. O Senado discute nesta terça-feira a proposta... Não, eu acho que eu não estou lendo direito. Diego, me ajuda. O que está escrito lá? Proposta que limita decisões do Supremo Tribunal Federal. Ô, louco! Então vai discutir propostas que limitam as decisões do Supremo. A expectativa é que esta PEC seja votada já na próxima semana. A proposta também estabelece prazo para pedidos de vista, embora isso o Supremo já tenha regulado isso, né, internamente, que devem ser concedidos de forma coletiva pelo prazo máximo de 6 meses. A PEC foi aprovada em menos de 1 minuto na Comissão de Constituição e Justiça em outubro. Eu vou ouvir o João Bellucci, faz tempo que ele não fala aqui na mesa. Ô Bellucci, o que pode ser uma PEC que limita decisões do Poder Judiciário? No sistema democrático de repartição de competências, cabe ao Poder Judiciário decidir e ao Supremo Tribunal Federal decidir em última ou única instância. Esse tipo de colocação pode gerar algum tipo de desentendimento. Também me parece, eu já dei essa opinião algumas vezes, ô Bellucci, que essa questão de dizer que vai exercer jurisdição constitucional e revoga crime que está aí no Código Penal desde 1940, isso é uso retórico de uma adulteração de um poder, porque o Supremo não tem poder para revogar a lei. Então, para declarar inconstitucional, tem que ter uma inconstitucionalidade clara, é evidente. Agora, quem tem que revogar o aborto não é o Congresso Nacional. Sim. Você convoca ali uma discussão, um debate, ouve todos os setores e aí o povo decide através dos representantes. Então, o Supremo também andou tomando algumas decisões que invadem competência do Legislativo, usurpando funções do Legislativo. Agora, o contragolpe do Senado me parece também algo que está invadindo uma seara que pertence ao Judiciário. Como é que o Supremo vai declarar algo inconstitucional e o Senado vai suspender essa decisão? Os poderes não têm que ser harmônicos? Faz sentido, e 2 errados não fazem um certo, não é isso? Por mais que o Senado esteja reagindo, pode ser uma reação protocolar também, mas o fato é que o STF vem avançando no Executivo e no Legislativo, tomando para si, legislando, atuando em muitas frentes, e como o poder não tem volta, seria muito difícil imaginar que o Supremo Tribunal Federal, após avançar tantas casinhas, voltasse naturalmente no poder. Ó, Congresso, já fiz tudo isso, agora toma de volta, pode brincar de novo aqui com esse brinquedinho, não quero mais. Muito difícil, mas o Pacheco também, como bem colocado aqui pelo Diego, vem mostrando força, quer mostrar mais força. Agora tá confusa a história e assim, quem provocou tudo isso foi o próprio Supremo ao atuar no lugar do Congresso, porque a gente muitas vezes esquece isso, mas o Congresso pode não decidir os temas. Você pode não decidir. Não decidir é uma decisão. Existem determinados temas, eu falo, não vou decidir. A Constituição prevê mandados de injunção, enfim, algumas técnicas de processo para quando o Congresso não legisla. Sim, prevê, mas não é obrigatório o seu uso e o Congresso pode não legislar, até porque se você olhar as condutas, em teoria, já está tudo previsto, né? Aí o Legislativo acaba, às vezes, quando vai fazer alguma lei, faz leis inconstitucionais, então realmente é um perigo danado, mas que as decisões monocráticas vêm sendo muito perigosas para o país, isso é um fato, esse problema está na mesa. Não pode um magistrado, numa canetada, derrubar uma decisão de um poder constituído. Então, não tem resposta certa para o tema, agora o Senado está agindo bem tarde. Felipe Monteiro, o que você acha dessa PEC? Eu acho que ela não passa na Câmara dos Deputados. Agora, imagine que ela passe. O Congresso Nacional poderá, por um quórum de maioria qualificada, suspender, com uma maioria de 3/5, suspender decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tem chance de prosperar, ou pelo menos tem chance de prosperar como um protesto que vai levar o Supremo a estabelecer um diálogo com o Senado e moderar essa questão de divisão de poderes? Capês, primeiro que essa proposta de emenda constitucional, ela é totalmente inconstitucional, né? Não cabe ao Poder Legislativo falar como é que o Poder Judiciário
tem que atuar e tem que agir, não é? E é bom lembrar que o próprio STF, recentemente, tem endereçado todas essas questões, né? Na presidência da Rosa Weber, é bom lembrar, ela limitou o prazo de vistas que o ministro do STF poderia ficar com o processo antes de colocar novamente em julgamento, somente 30 dias. Ou seja, o próprio STF ele tem que criar instrumentos e criar possibilidades para endereçar essa questão. E o Barroso, quando ele tomou posse, antes do Senado começar a discutir essa PEC, ele já falou que um dos problemas do STF era exatamente as decisões monocráticas. E ele iria criar internamente algumas possibilidades para limitar as decisões monocráticas. Ou seja, o STF, em regra, todo mundo sabe disso, é um órgão colegiado. Então, a gente tem que sempre prever as decisões colegiadas. Mas o poder legislativo, colocando qual a forma que o STF tem que agir, isso é completamente inconstitucional. E é bom lembrar, Capês... Não pode o processo civil, o processo penal é inconstitucional? Não, porque o processo penal e o processo civil não fala como é que o juiz tem que atuar no caso. Claro que fala. Ele fala, mostra o artigo aí. O código inteiro. Ele estabelece como é que as partes têm que agir. Mostra o artigo aí. Ele só coloca na mesa o negócio aqui. Mostra o artigo aí. O código se chama Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Estabelece a regra do jogo. Felipe é jogador de truco. Mostra o código aí. Não é assim, pô. É um absurdo. Primeiro assim, não deixa eu terminar de falar. Tá bom. Toda hora as pessoas... velho truque, vamos lá ficar quieto. Interrompem a minha fala aqui. O Código Penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal não limita poder de juiz algum. Isso eu ponho dinheiro aqui na mesa, aqui, se você quiser apostar, Diegão. Não fala, o juiz tem que decidir em determinado tempo. A justiça tem o tempo dela. Tem processo que o juiz, para formar a convicção, demora um mês. Tem processo que o juiz demora meses. Mas não tem prazo. E por aí vai. Não tem. Prazo para o juiz decidir? Eu não conheço. Mostra aí um artigo aqui e fala que eu blefo. Coloca o negócio na mesa. Não tem. Então o Poder Legislativo não pode criar ingerência no Poder Judiciário. Isso é violação à separação dos poderes. Meu querido Manuel Furriela, vamos segurar um pouco o Diego para baixar um pouco a fervura aqui. Imaginemos que o Congresso Nacional aprove esta PEC. Um dos partidos aí, daqueles que sempre fazem isso, vão lá e arguem a inconstitucionalidade da emenda constitucional. Agora já não é mais PEC, já é emenda, já está na Constituição. O Supremo declara inconstitucional a PEC. E o Congresso suspende a decisão do Supremo que declarou inconstitucional a PEC com base na PEC. Estamos diante de uma crise de instância, uma crise de poderes? Sem dúvida, né? E já não é de hoje. Eu acho que ela foi construída em vários momentos, né? Você tem um aumento do protagonismo do Poder Judiciário, principalmente do Supremo, obviamente. É a corte maior, é a mais importante do país. Então a gente percebe que ele tem buscado esse maior protagonismo. Inclusive os ministros do Supremo, com frequência, parte deles, obviamente, dão entrevistas, se pronunciam até mesmo sobre questões de cenário social, cenário político do país. Então, há essa busca, né, de um maior protagonismo. Em decisões recentes, a gente também tem observado esse tipo de questão. Então, acho que é uma questão característica de um momento do judiciário. Mas é uma norma originária aí do Poder Legislativo querendo praticamente redigir, né, as normas internas, o regimento interno do Supremo. Tem alguns desses dispositivos aí com cara de regimento interno, que obviamente que é o próprio Supremo que redige. Então, também não dá para a gente aceitar, né? Então, eu acho que cada um no seu papel. Agora, tem uma outra questão, além da questão do Supremo, do Judiciário buscar mais protagonismo, tem uma que a gente também não pode negar. O Legislativo também está lento em relação a regulamentar questões importantes da sociedade. Tanto é que muitas delas vão ao Supremo e, pela ausência, às vezes, de uma norma específica, acaba o Supremo decidindo e fica com cara de que está legislando. Então, acho que a gente tem questões deles começarem a se organizar nesse sentido. O Supremo, o Judiciário, precisa se reformular, precisa ter um papel mais adequado às suas funções na sociedade, inclusive, né, repensando o papel do Supremo. Chegam recursos ao Supremo que, por força da gente não ter normas procedimentais que vedem
o que proíbam aqueles recursos infinitos, chegam até lá. Isso não dá mais para acontecer. Então, o Supremo tem que ser preservado em questões mais importantes para o país. E o Legislativo, eu acho que tem que direcionar um pouco mais os seus esforços a regulamentar questões contemporâneas que a sociedade precisa e que vão acabar parando em alguma ação judicial no Supremo e eles tendo que decidir ter um protagonismo de algo que não está legislado, não está normatizado. Eu acho que esses são os principais fatores que têm levado os dois nessa disputa. E agora, como você mencionou, Capês, se isso realmente acontecer, a gente vai ter caracterizado mesmo, escancarado, melhor dizendo, esse tipo de conflito. Bom, o Diego o Felipe Monteiro ameaçou um negócio que eu nunca vi. Eu jogo dinheiro na mesa. Eu nunca vi ele mostrar uma nota de R$10. Foi que joga dinheiro na mesa se mostrar algum prazo para juiz decidir no Código de Processo Civil. Tem esse prazo aí, Diego Tavares? Eu quero saber quanto, agora agora você vai ouvir. Quanto é que o Felipe Monteiro vai me pagar na mesa? Agora você vai ouvir. Porque tem prazo ou não tem prazo para juiz decidir? O artigo 226 do Código de Processo Civil diz que o juiz proferirá. Inciso 1, os despachos no prazo de 5 dias. Tem prazo? Tem prazo. Inciso 2, decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Tem prazo? E sentenças no prazo de 30 dias. Tem prazo. Pode dividir rapidinho, só para ter uma saída honrosa. Não, PP. Nós temos que falar da guerra, mas eu vou dar uma saída honrosa pro Felipe. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, é ridículo os dois trocando celulares aqui. Eu vou até publicar no meu Instagram, os dois trocando mensagem, um ajudando o outro. Agora, o Diego esquece que o artigo 227 fala o seguinte, em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder os prazos que está submetido. Ou seja, não tem prazo para o juiz decidir. Não tem. Artigo 227. Vamos retornar aqui. Toma, Diegão. Vamos retornar aqui. Estou esperando meu dinheiro, Pepe. Novamente, para mim. Vamos voltar. Novamente, o nosso espectador pode entrar no Google, pegar o artigo 226 e ver se tem prazo. E o 227. E 227, Capiche. O 227 diz que o juiz pode exceder o prazo. O 226 fixa o prazo. Então não tem prazo. Então, você decide. Não tem prazo. Você decide. Felipe Monteiro, paga ou não paga a aposta? Vamos